sempre viveu dessa forma. Pagava o que tinha, até quando o dinheiro dava, e depois gastava o restante em crédito. Ou então deixava alguma coisa pendente, não pagava. Isso incomodava demais a gente. Então, que eu venho de uma família que a minha mãe é super controlada, o meu irmão é super controlado, meu irmão é mais novo que eu. Então, isso para mim era muito ruim, me fazia muito mal. No início do nosso casamento, eu sempre fui assalariada, né? CLT, e ele estava desempregado. Então, foram 2 anos no início do nosso casamento, com o desemprego dele, já com filho, já com carro, já com apartamento, e tudo isso eu segurando, né? Então, com 3 anos de casamento, ele conseguiu um emprego numa empresa muito boa, CLT também. E as coisas começaram a melhorar. Só que os nossos pensamentos eram os mesmos, né? Então, a gente gastava e pagava as coisas como se a gente não existisse aquelas dívidas do passado, né? Que foram originadas durante esses 3 anos, esses 2 anos de desempregado. Não dava mais, então eles começaram algumas dívidas, principalmente cartão de crédito. Aí você começa a não ter dinheiro na mão, você começa a comprar crédito, fazer compras. Não era nada supérfluo, não. Era compras, era pagar conta, essas coisas assim. Só que com isso foi virando uma bola de neve. A gente se sentia muito mal, era assim, era vergonha, né? Porque você fala assim, poxa, eu não ganho mal, ele não ganha mal, por que que a gente é assim, né? Por que que tá nessa situação? A gente acreditava que podia sair fazendo aquilo que a gente acabou de comentar, pegando mais empréstimo, tentando receber mais dinheiro, e às vezes não era nem dinheiro de empréstimo, às vezes assim, sabe, ajuda de familiar, não sei o quê, e mesmo assim a gente conseguia se enrolar. A gente estava com uma dívida em torno de 110 mil, né? De quê? De empréstimo e cartão ou só empréstimo? O que era esse empréstimo? Cartão, lojas de departamento, aquelas coisas que você compra sem precisar. A gota d'água foi nosso filho de 15 anos vir falar de investimento com a gente, sendo que a gente não tinha investimento. E ele tinha. Ele tinha. Com 15 anos de idade. Então, nosso filho já era exemplo. Aí foi quando o Vinícius encontrou a Lu nas redes sociais. É verdade. Eu já estava pesquisando assim algumas coisas sobre investimento, né, Lu? E aí eu falei assim, cara, eu preciso procurar alguma coisa, né, para poder, pô, fazer o dinheiro render, alguma coisa que é uma renda extra, alguma coisa, né? Procurando coisas para fazer. E aí foi onde, quando eu entrei no Instagram, vi uma infinidade de mensagens, aquelas propagandas e tal, não sei o quê, e entrou Luciana lá na minha timeline, me passou uma confiança. Aí eu falei para Cláudia, Cláudia, assim, eu acabei de ver uma pessoa e tal, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E aí ela viu. Clareza, como você fala com a gente, fala de igual para igual. Então você fala com a gente como se estivesse conversando, como se já conhecesse, sabe? Não fica assim, aquele cheio de encontrando palavras. Não, você fala como tem que ser falado. Então isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, parece que ela está conversando comigo. E foi exatamente quando eu comecei a ver, foi na semana gratuita. Que ia começar a semana gratuita. Janeiro desse ano. Janeiro. Foi janeiro desse ano. 2023. Como que alguém tão enrolado com 110 mil de dívidas conseguiu pagar o curso? Cartão da mamãe, que é controlada. Pediu o cartão emprestado, então, da mamãe. Tá certo. Mas estamos pagando direitinho. Beijo, mamãe. O que eu gostei muito do curso, Lu, é o lance que você fala da programação mental. Quando que você falando de finanças, você vai achar que tem programação mental. Então, assim, as coisas são impossíveis até que você vê que alguém foi lá e fez. Então, elas são possíveis. Então, assim, pensamento mesmo. E às vezes as pessoas vão falar, mas isso é balela. Ela vem e fala, gente, mas é tão importante você acreditar, você programar a sua mente, sabe? Você transformar seus pensamentos paralisantes em impulsionadores. Você mudando a sua fala, mudando seus pensamentos, você muda as suas ações e você muda mesmo o resultado que você obtém. Então, qual foi a virada de chave que o curso fez a gente enxergar? A nossa tão amada rota financeira. Foi exatamente os potes. Por exemplo, se você tem carro, você precisa ter um pote de manutenção de carro. Se você tem filho, você precisa ter um pote para o seu filho, para as coisas que possam acontecer com ele. Farmácia, você tem que ter um pote de farmácia, um pote de mercado. E assim, a gente achava que estava no caminho correto, assim. A gente sempre organizou, né? Tínhamos sempre uma planilha onde eram anotados, né, as despesas fixas e as variáveis. E os imprevistos que não existem, né? Isso não entrava. Nunca pensamos sobre isso. Então, esses eram os imprevistos por onde o dinheiro escorria. Qual era o erro também? A gente anotava os gastos e não previa valores para os gastos. Aí foi a virada de chave total. Ou seja, você pode ter lazer, sim. Você pode comer fora, sim. Mas você precisa estipular um valor para isso no mês. Isso não é uma coisa que você vai definir logo no primeiro mês, não, tá? Não foi assim com a gente, não. A gente sim preveu, fizemos a previsão do valor no primeiro,
Só que depois a gente viu isso daqui foi a mais, isso aqui foi a menos. Então, esses ajustes vão acontecer. Não se senta, eu só errei. Não, você não errou. Isso é uma coisa contínua mesmo. Não vai ser no primeiro mês que você vai acertar. Só na semana gratuita, a gente economizou ano 2.750 com coisas que a gente pagava que não precisava pagar. Só na semana gratuita, a gente já teve essa visão. Como foi começar a criar rota e o que a rota se transformou para vocês hoje? Então, no início foi desafiador, né? A gente tinha que fazer esses ajustes, não foi logo no primeiro mês que ela já ficou equilibrada, tanto que quando a gente envia a rota para análise, né, dos dominadores masters, a minha não estava equilibrada, a nossa não estava equilibrada. Só que ao longo dos meses, com nossa mudança de comportamento, mudança de pensamento, foi em fevereiro que começou, em maio ela já estava equilibrada. Cada coisa que a gente cortava, ou então que previa o valor, estipulava valor para aquilo, a gente se sentia mais estimulado, sabe? E só em ver lá na frente que aquilo ia dar certo, que estava caminhando para uma coisa boa. A gente via que não precisava, assim, né? Todo aquele gasto todo exacerbado que a gente fazia, não tinha necessidade. E aí a gente via que, tá vendo como é que a gente está conseguindo conviver sem isso, ou então com só um pouquinho daquilo. Foi uma conquista para a gente. E em junho a gente já até conseguia começar os investimentos. Esses 110 a gente conseguiu negociar 40. Tivemos uma economia de 25 mil. Pagamos apenas 15 e conseguimos quitar essas. Então, a de 40 foi quitada por 15 mil. Por 15, Da falta, a gente já está recebendo propostas. Então, vamos ter calma, vamos continuar fazendo as nossas reservas de quitação. Já temos reserva também de segurança. Então, assim, está no caminho certo. É só ter mesmo paciência, continuar aplicando os métodos. E importante, Lu, você comentou aí sobre a aula de segredo dos bancos, né? Que a maioria das pessoas, eu também era assim, falava assim, não tem negociação com o banco, gente. Porque eu já tinha tentado antes e eu não conseguia. Só que você dá o passo a passo. Então, ali foi impressionante. A gente chegou lá para fazer a mudança de débito automático para boleto. A gerente falou, não pode fazer isso. Eu falei, mas pode. Está no contrato que não pode. Aí eu falei assim, mas tem a resolução do Bacen. Falei o número da resolução. A gente levou impresso, que nem é ensinado no curso. Ela, não, mas eu nunca ouvi falar isso. Não sei. Gente, a gente saiu do banco sem ela aceitar. Só que a gente estava calmo, porque vocês também prevê isso. Você falou, depois do gerente vem a ouvidoria. A gente já estava com passo a passo, ouvidoria, PROCON. Então, assim, vamos para a ouvidoria, vamos abrir chamado na ouvidoria. Aí foi quando eles resolveram no mesmo dia. Abrir chamado de manhã, no mesmo dia já tá. Volta lá na agência que vai ser feito. Uau. Então, assim, então a gente fica muito seguro, né? É isso que a gente fica tranquilo também, porque a gente fica muito seguro de cada ação que a gente vai fazer, porque você já prevê. A gente fala assim, ó, vocês vão começar por aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mantenha calma. É um processo. Siga o processo que vai dar certo, sabe? Muda muita coisa. O convívio muda, o dia a dia muda. É uma transformação que a gente achava que não ia conseguir alcançar, né? E a gente sente orgulhoso, assim, de estar passando isso para o nosso filho. Hoje em dia a gente conversa sobre investimento com ele. O nosso filho ele sempre foi criado muito dentro da realidade. Então, cada bala, cada carrinho que era comprado, ele sabia o valor daquilo. Cada curso, quando ele cresceu. Hoje em dia, caso precise fazer um gasto extra, tipo um curso que ele está fazendo preparatório militar, ele fala, tá orçado, tá na rota. Então, assim, muito legal, sabe? A gente está muito feliz, assim, muito orgulhoso de nós mesmos. Já era uma vergonha, né? Você falar sobre suas dívidas, falar sobre o seu caos financeiro, já era uma vergonha. E a gente tem muitos amigos, muitos conhecidos, mas só em estar passando esse conhecimento para vocês e saber que a gente está ajudando outras pessoas que também estão nessa situação é muito gratificante. Então, a gente troca a vergonha por esse sentimento de estar ajudando, de estar colaborando com pessoas que podem estar passando por isso também e estar ouvindo da gente falar, é possível. Porque eu ouvi de uma pessoa, de uma live que você fez na Semana Gratuita, com uma pessoa que morava aqui na ilha. Inclusive, eu procurei ela no Instagram e falei, é verdade mesmo tudo que você falou lá, que não sei o quê. Então, assim, é possível, gente. Acreditem, porque é possível. Eu também passei por isso, por todas essas dúvidas, todo esse medo, toda essa vergonha. E, nossa, e agora é muito gratificante poder estar aqui falando com vocês e estar ajudando todos vocês.